Tá parecendo que tá gravando aí já? Deixa eu ver. Está gravando. Esse vai ser o nosso podcast. O tema que a gente escolheu vai ser sobre as medidas que o mundo adotou em relação a esse coronavírus, o Brasil em especial, a gente vai falar. A gente quer falar um pouco de como foi a demora da reação paulista, principalmente, como está sendo os planos de retomada de governo e como está sendo o ensino à distância, que é uma coisa que realmente a gente vai ver isso daqui a uns anos, qual vai ser o resultado disso. Então, a gente escreveu algumas pautas aqui e a gente vai tentando seguir essa ordem. Quem quiser começar a falar sobre como foi esse boom na China e como foi as reações de lockdown nos países europeus, pode começar. Eu começo. Então, eu achei bem interessante. Começou tudo em janeiro, fevereiro, né? E eu lembro que eu acompanhava no G1 aqueles 10 mil, 5 mil casos na China. E aí no carnaval e tudo mais. E ninguém achava que isso ia acontecer, né? Chegou no Brasil também no carnaval isso aí, né? Então, isso que eu acho que é um grande impacto no Brasil. Acho que foi que chegou no carnaval. E foi uma das coisas que o governo não se preocupou. Porque basicamente, eu acho, assim, minha opinião, né? Que no carnaval já tava aí e a gente... todo mundo em festa e tudo mais, mas também ninguém imaginava, sabe? Porque a brisa é que ninguém acreditou também. Eu sempre falei isso, ninguém acreditou que isso ia impactar. Só que como tinha impactado, é um erro que eu acho que foi muito grande, de São Paulo principalmente, foi que o primeiro caso de corona foi tipo dia 25 de fevereiro e o Brasil só tomou uma medida no dia 24 de março. Deu um mês depois, já tinha 15 mortes. Sim. E foi um negócio muito rápido assim, em todos os lugares e acho que eles acharam que Brasil e São Paulo ia ser diferente. Inclusive vai aumentando a cada 15 dias, né? Que é o tempo de propagação do vírus, né? Se não me engano. Foi bem estranho assim no começo, né? Ninguém botou fé. Exato. Essa medida da quarentena de São Paulo, né? Realmente a gente demorou um pouco para fazer, mas não tem aquela história de você aumentar um pouco a curva, você faz um lockdown, você faz uma quarentena para você abaixar, você achatar a curva de infecção. Então, talvez fosse algum tipo de... tivesse sido alguma estratégia do governo, não sei o que vocês acham. Eu também não... Fala aí. Eu falo? Não, então, eu penso assim, eu não sei nem realmente se a quarentena ajudou muito, porque a gente viu pelo caso da Argentina agora, né? A Argentina ficou em lockdown, ficou 6, 7, 8 meses, ficou desde o começo, e agora eles estão com muito caso. Então, porque o lockdown acaba o quê? Atrasando, né? Toda a contaminação do vírus, mas não é uma cura certa, né? Vocês viram que a Alemanha e a França estão em lockdown parcial? De novo? Segunda onda? Sim. Já tá entrando em segunda onda. Inclusive, eu queria perguntar, vocês pegaram Covid? Eu peguei. De você? Não. Só você que pegou? Peguei, mas... Na sua família? Sintomas, porém não consegui fazer o exame. Eu peguei. Eu tive todos os sintomas, fiquei 20 dias isolada. Sério? Eu peguei o Covid, eu fiquei isolado também. Minha família inteira pegou, pra falar a verdade, até minha namorada. Um mês sem ver a rua. Nossa, gente, todo mundo pegou, sabe que não... Sabe que tô... Não, eu peguei. Eu fiquei bem. No geral, assim, minha família também ficou bem. Porém... só quem ficou ruim foi minha namorada, né? Minha namorada ficou internada, ficou... Sim. Vocês já viram um negócio que... Eu não sei o que me falou, mas que as medidas tomadas pelos governos foram meio burras, assim, porque era para ter soltado todas essas pessoas que, tipo, pegaram, tipo, a gente, que pegava e não dava nada. Era pra ter... Imunidade de rebanho, né? Isso. Será que é real? A Suécia fez um pouco disso, né? Então, mas será que dá certo isso? Como é que quem ia monitorar isso? A polícia? Sei lá. Eu vi que tem gente porque assim, que morreu. Porque assim, na quarentena tinha gente na rua. Aí vamos supor que eles liberem. Tudo bem, quem pegou Covid, a gente vai liberar. Tanto de gente que não tinha pegado Covid e que ia sair. Acho que não tem tinha como a gente fiscalizar isso, Exatamente. Né? Mas aí não é nem em lugar nenhum, né? Isso existe, ficar controlando as coisas assim. E a brisa é que lockdown é diferente de quarentena. No Brasil não teve lockdown. Aliás, acho que teve lá no Ceará, sei lá onde, inclusive. Não, acho que lockdown não chegou a ter.
proibir sair na rua, não. Só teve É porque eu acho que a grande diferença de lockdown e quarentena é que lockdown, se você sair, é tipo, multa, é contra a lei, né? Você assim, então seria algum tipo de crime. Sem ser por necessidade. Vocês acham que no Brasil um lockdown daria certo? Por exemplo, na parte de fiscalização, pelo menos? Cara, eu era da opinião de que no começo era para ter feito um lockdown bem rigoroso, assim, tipo um lockdown curto e bem rigoroso, mas eu não sei se daria certo, entendeu? Tipo, depois. No começo talvez daria certo, mas e depois? Então, onde deu certo? Eu não sei, porque eu não vi nenhum país que fez lockdown rigoroso e deu certo, porque a gente tá tendo segunda onda. Teve Nova Zelândia, né? Só que a Nova Zelândia também, ele é um país um pouco... Onde tem dinheiro. Não, mas também é uma ilha, né? Também, uma ilha, exato. Uma ilha. É mais fácil controlar, né? Exato. Com certeza. Quando a gente fala de Brasil é muito difícil, porque a gente tem o quê? O tamanho de 10 países da Europa, então isso que é difícil controlar aqui. Então, o que acontece muitas vezes? A taxa de morte estava se mantendo entre 800 e 900, agora caiu para 500, né? Então, o que acontece é que alguns estados estão diminuindo rigorosamente, outros estão aumentando. É legal falar pelo isso. Tamanho do Brasil. Porque São Paulo já caiu faz tempo, né? Os casos, assim, em comparação com o que estava antes. Aconteceu uma coisa muito fora do comum, falando mais de política. O Brasil não é tipo os Estados Unidos, que cada estado é independente, né? Mas o STF acabou liberando para cada governador tomar sua medida. Então aconteceu uma coisa um pouco diferente. E a gente vê como cada estado reage, mas é difícil comparar também o São Paulo com o Amazonas, né? Então, não tem autoridade pura, né? Eu acho que, assim, teve alguns tipos de autoridade, o governador Dória, mas eu acho que não poderia chegar e decretar um lockdown. Acho que a gente não pega mais corona. E eu acho que um ponto que influenciou bastante foi a falta de informação para as pessoas. Então, assim, principalmente nas pronunciações nacionais, eu acho que o presidente pecou um pouco em não falar, pessoal, como funciona a transmissão do vírus, aqui você precisa estar com a máscara para não transmitir. Eu acho que há algumas coisas tão básicas que o governo acabou pecando um pouco. Sim, nosso presidente, inclusive, não usava máscara, não dava nem exemplo, né, para isso. Não dava exemplo. E ele... Exatamente. E no Brasil, nos outros países eu acho que também tem isso, mas no Brasil parece que o presidente, um político, ele vira um ídolo, né? Sim, e exato. Ele vira um famoso, um ídolo, ele vira uma espécie de Justin Bieber, né? E aí ele fala e as pessoas acreditam. Ele fala, as pessoas acreditam, não buscam saber. Se ele falasse assim, pessoal, falou da questão da cloroquina, né? Se ele tivesse falado que House Verde salvava do coronavírus, as pessoas iam acreditar. Não, o Trump não falou sobre o álcool gel, se ele matava o coronavírus, né? E aí teve gente que começou a tomar álcool, teve casos de gente tomando detergente e álcool gel nos Estados Unidos. Eu não vi não, mano. Juro por Deus, ele teve que vir a público e falar, não tomem detergente, pode pesquisar aí. Juro por Deus. Eu vi que ele falou que não, ele tinha dito de uma forma irônica, que não... ele falou de uma forma irônica, assim, brincando, né? Se o álcool gel, se lavar as mãos é tão importante, né? Tipo, toma detergente que você vai ficar bem. Teve gente que foi lá e fez isso. E não é culpa das pessoas, é porque, assim, tem muita gente que não tem acesso à informação, né? Então, assim, o que o presidente fala, aquilo ali vira uma lei, porque... O presidente, para elas, é o cara mais inteligente e o cara mais preparado, principalmente o Bolsonaro, que ele agradou muita gente. Então, para eles, ele é o certo. Ele estando errado ou não, ele é o certo. Fala óbvio, é necessário. Exatamente. Então... Com certeza também o Corona Voucher ajudou bastante nele nesse aspecto. Muita gente passou acho que deu uma crescida nele. Mas o Brasil, né? Vamos tentar falar de São Paulo. O que vocês acharam daquele bagulho de rodízio dia sim? Isso que eu ia falar agora. Nossa, não, isso daí pra mim foi a coisa mais ridícula que aconteceu. Eu também achei a mesma coisa. Muito, não, isso daí não... Mas essa contaminação, pelo menos no lugar onde eu trabalho, era para eu voltar agora em outubro com essa questão do rodízio. Daí 50% do meu andar fazendo esse rodízio acabou pegando no coronavírus. E a gente não conseguiu voltar. Só piorou a situação, sério. Não é porque as pessoas tiveram que migrar do carro para o transporte público. Sim. Não, o transporte público tá muito cheio. Parece não exato. Exato, acabou contaminando sentido. Mais. Não tem estudo, não tem sentido. Aí o nosso prefeito, Bruno Covas, ele foi
Onde foi que eu assisti? Acho que foi no Flow mesmo. Dele falando que era um bagulho pra retomada, né? Eu vi isso aí. Não, foi no Flow. E ele falou que, tipo, ele tem dados que mostrou que diminuiu, mas, tipo, ele não mostra os dados e... Você viu aquele bagulho Enfim. que ele falou que só Não, 60% dos transportes públicos estavam sendo usados? Tipo, 60% da capacidade? Pois, não dá para entender. Dá, esse cara o é Covas, o Covas é um ótimo vendedor. Sim, com Ele pode certeza. estar errado, ele vai conseguir convencer alguma parte da Ele fala que população. tem os dados do governo, que fez pesquisas, que... Beleza. Mas é Que é político. isso. É político, né? Fora Sempre aquela assim. parte os restaurantes só podem ficar abertos até às 10 horas, né? Das 10 ninguém pega. Então, Né? A Corona então, só chega às 10h20. Então, então assim, eu acho que assim, ou você libera, ou você tenta achatar a curva falando, não, tudo bem, vamos acabar por um período com baladas, bares, tudo bem, para achatar a curva. Mas Uhum. assim, agora quando você coloca um horário, o que vai mudar ali? Eu não consigo entender muito bem como que Porque o horário final de fechamento de uma atividade consegue salvar pessoas ou não. Isso aí é muito, muito incoerente. E aquele fato de não poder comer na calçada, vocês viram isso? É, Esse ano eu não vi não, mano. Você pode é, restaurante. Não dá, não dá. um Vamos pouco falar eu de fiquei auxílio muito emergencial. assustada com o Covas. Pode falar, Vi. Ah, tá muito baixo o microfone? Desculpa, gente. Não, eu tô conseguindo escutar. Vi. Ai, que ótimo. Então, eu só queria comentar um fato que eu fiquei muito assustada com o Covas em maio, mas ele mandou soldar a porta de comércio lá da 25, porque o pessoal estava querendo trabalhar e ele dizia que isso aí iria propagar mais coronavírus. Porém, assim, quem é autônomo não tem essa opção de ficar em casa, porque as contas... Param de E, chegar. nossa, essa menina Sim. não faz nada, porque mesmo você fechando as portas, as pessoas continuam indo para as ruas, e às vezes até sem máscara. Então, nossa, eu não achei que foi uma Nossa, ótima medida. puta sacanagem, velho. Não. Eu achei que, tipo, o plano de governo do Covas foi horrível. Aqui em São Paulo, para medida de quarentena. Teve alguns aspectos bons, pelo menos, eu acho. Assim, É. pouquíssimos, mas Eu achei uma eu sacanagem. acho que ter. Eu achei uma sacanagem fazer um hospital de campanha no Mas eu não Pacaembu, consigo. velho. Mas eu não consigo ver muitos pontos positivos, não. Não consigo ver, sinceramente. Eu acho que só são medidas populistas para tentar se reeleger de alguma forma. Para mim também, tanto o Dória quanto o Covas estão Sim, voltados a essa questão. Vou me candidatar futuramente, então vou conseguir bastante votos a partir disso. sim, Então, sim, pensando em prol da saúde, né, do brasileiro. É. sim. Isso aí ninguém tá. E o Principalmente os governos. que vocês acharam? O quê? O auxílio emergencial. Auxílio emergencial? Bem, Ah, Pode falar, Dara. eu achei uma medida um tanto quanto estranha, porque assim, eu tinha até lido que quando eles colocaram esse auxílio emergencial, eles não sabiam a quantidade de brasileiros que existiam, porque tomaram um susto na hora e negaram para pessoas que de fato estavam desempregadas. E eu conheço gente que estava empregada e recebeu. Então, o jeito que eles tentaram quantificar isso daí, para saber quem está empregado ou não, eu não sei como funcionou, porque o aplicativo, você estava desempregado, falava que você não conseguiu, você estava empregado, falava que conseguiu. Fora que depois desse valor a gente vai ter que pagar naquela crise fiscal que vai ter também. Então, o auxílio emergencial não facilitou para quase ninguém, pelo menos que eu conheço de maneira empírica, e também nas pesquisas que eu li, nada muito positivo. Eu acho positivo por um aspecto, assim, minha opinião, é que eu acho positivo, eu acho que, assim, ajudou bastante gente, porém, eu acho que, assim, deveria ser uma medida, se fosse tomada, que não aumentasse impostos, entendeu? Que a economia é um cobertor, né? Então, você puxa de um lado, você tira do outro. Que tirasse de outros meios, porque eu acho mais válido o dinheiro na mão da população do que o dinheiro público sendo usado para fazer obra ou tal, porque a gente sabe que é tudo mal feito e tudo mais. Então, acho o dinheiro voltando direto para o povo, para quem precisa realmente, né? Lógico, eu teria que ter feito medidas para melhorar tudo isso, porque realmente a gente ficou sem controle de quem recebe, quem não recebe. Eu tive amigo que recebeu, que faz estágio e só porque não tem carteira assinada foi lá e fez e recebeu. Então a gente não tem controle nenhum, né?
E realmente. eles tentaram medir por renda pela família, né? Então Sim. você cadastra lá no site quantas pessoas tem na sua família e a renda delas. Eu não Então, sei realmente como que você comprova a renda da sua família ali no E de sistema. Eu acho que tem bastante gente que nunca comprovou e conseguiu da mesma forma. E gente que comprovou a renda baixa também não conseguiu ou teve muita dificuldade em conseguir. Mas sim, sim. numa visão geral, eu concordo. Eu acho que foi uma medida que não só o Brasil, como todos os outros países, se não a grande maioria deles, também adotaram o auxílio emergencial, uma Pô, medida isso é uma coisa que eu ia que falar agora. Não manjo nada de auxílio emergencial. Outros países fizeram isso também? fizeram também. E é uma medida de você fomentar a economia, né? Então você não para de consumir porque você não está trabalhando, você talvez pode até não ser demitido porque a sua empresa está conseguindo ganhar dinheiro, porque, enfim, a economia é um jeito de você aquecer a economia, quando todo mundo está em casa, ou todo mundo tirou férias antecipadas, ou, enfim, estão em quarentena, não estão conseguindo trabalhar. É uma forma de você fomentar a economia mesmo de maneira artificial. Legal. Mesmo que isso a população vá pagar, enfim, mas É uma economia muito bem Um dia a gente vai pensada, né? acabar pagando isso, né? Isso não, com é de fato. certeza, isso. Vai ser só Eu mercado. acho que seria uma medida válida se ela fosse substituída, entendeu? Se ela fosse substituída por outros meios em custos, assim, que não aumentasse o nosso custo, né? Porém, É, eu acho muito difícil, né? É que realmente o dinheiro eu acho muito bom na mão de quem precisa, sabe? Se fosse um plano bem feito, porque eu vi muita gente que precisava, a mulher mesmo que trabalha aqui em casa, é difícil generalizar. a mulher que trabalha aqui em casa, a academia fechou, né? Por conta do corona, a academia fechou, a academia não recebia, a academia não ia pagar ela, resumidamente. É. Então ela ficou sobrevivendo meio que com o dinheiro que a gente paga ela e com o auxílio. Então acho que ajudou muita gente, assim, por um lado, porém é uma conta que a gente vai pagar e É. dinheiro grátis não existe, né? Então. Agora vamos falar de como está sendo o famoso EAD. EAD, Nossa, grande EAD. foi. Quem é a favor do EAD, quem está gostando? Tô totalmente contrário ao EAD, eu odeio. Olha, Todo não mundo é contrário? Eu não Eu tô sou, gostando muito, não. eu gostei e eu sou a favor. Me É, julguem. Acho que todo mundo prefere o presencial, né? Você trabalha, Eu Júlia? acho que assim, trabalham. Presencial? Agora não, né? Mas eu trabalhava presencial, sim. Entendi. Isso é um dos fatores que eu gostei mais do ensino à distância. Porque eu acho que as empresas e também as faculdades, eu acho que a tendência é adotar um ensino um pouco mais à distância, talvez não ir todos os dias na faculdade, talvez ter a gente tem o Moodle, né? Muitas faculdades já adotaram algum meio de organizar a turma, sabe? Organizar a faculdade via online. Microsoft Teams, o Google Classroom. E eu acho que, assim, eu acho mais fácil, a gente não tem que perder aquele tempo de locomoção até a faculdade. E eu acho que a gente tem mais tempo de fazer coisas rotineiras, coisas para lazer, para estudar, Eu vou colocar discordar. outros planos. Porque, assim, a gente, principalmente jovens, faça ou não estágio, trabalhe, a gente tem uma rotina muito puxada, né? E sim, quem trabalha e estuda, sabe, acorda de manhã, pega ônibus, concordo. metrô, muitos trabalhos lá no centro da cidade, lá na Zona Sul, você fala, gente, você perde 2 horas por dia, no mínimo, só para ir. Quer dizer, você perde duas E eu, horas no mínimo só de transporte. eu trabalho em Osasco, então Nossa eu Senhora. moro no Brasil, eu vou para Osasco. Dá 1h20 de carro. Mas É muito. generalizando muito para faculdade particular também. Eu Não, conheço gente sim, de sim. faculdade pública e escola pública que estão sem aula ainda, tá ligado? Não, Não, escola, ó, se a gente sim. olhar para a faculdade, eu acho que é um meio viável de se fazer. Eu não gosto particularmente, mas eu acho que mas é mais pessoal, sabe? Eu não sei o resultado. O resultado eu acho que ainda não dá para prever se isso é positivo ou não. Eu acho que escola Porém, não tem como, velho. Escola não, pública, nem. Eu, a escola é muito difícil. O ensino já não funciona presencial. eu concordo com você. Eu acho que escola, principalmente os jovens, quer dizer, os mais jovens do que a gente, né? Acho que
É bom esse contato, né? Seja ensino médio, seja ensino fundamental, é bom esse contato com conversas com as pessoas, conhecer novas pessoas, eu acho fundamental para o crescimento de alguém. Mas eu acho que, assim, a faculdade à distância, ela ajuda muito, sabe? Eu particularmente, não via uma queda de qualidade no ensino, não sei vocês, mas eu acho que ficou mais livre. Acho que a gente ficou mais livre para Não, aprender, para fazer... enfim, eu aham. acho que nossa rotina Que- fica um pouco mais flexível. queda realmente eu não vi, eu não achei que perdeu o nível ou qualquer coisa do tipo, portanto que eu acho que os professores ainda se viraram muito bem em meio a tudo para conseguir passar as aulas, Eu acho sabe? que a única Tem coisa, sistema. eu acho que a Ah, única coisa que mudou é que agora depende mais ainda da gente, tá ligado? Eu acho que antes ir lá era um pouco mais tranquilo. Agora tá. Eu achei mais difícil, pelo menos, o EAD. É. Bem, mais difícil? Aham. Eu achei mais difícil para mim, assim, porque a procrastinação, a Exatamente, preguiça aumenta. exatamente. Porém, porque assim, você tá na faculdade, eu acho uma coisa mais fácil. Você tá lá já, você tá. Não tem pra onde você correr, sabe? Agora você tá em casa, Presencial também. você E precisa ter um concentramento muito alto, assim, sempre, todo dia. E trabalhando, e chegando em casa cansado, e você vê. É difícil. Se Você vê acordar sua cedo, chegar em cama, casa, você pensa que você vai acordar cedo no dia seguinte. se acordar Mas. cedo e dormir meia-noite, chegar em casa meia-noite é fogo. Realmente. fala aí, Vi, o que que você ia falar? então, eu ia comentar minha opinião a respeito do EAD, porque nessa Aham, quarentena eu troquei de universidade. Eu vim aqui para FECAP e tal, eu tô adorando o ensino da sim. FECAP em comparação à outra, porque no semestre passado eu não aprendi absolutamente nada, eu só coloquei as matérias, porque eu falei, essa matéria aqui eu vou conseguir fazer a prova, tal, não. E assim, eu não tinha aula todos os dias, não era ao vivo, às vezes gravavam, às vezes mandavam um slide, falava, leia e faça o que bem entender. Então, assim, era só uma coisa automática. Vou ler, vou responder o questionário, ponto, ganhei minha nota. Aqui Sim. na FECAP não. Então, assim, acredito que tenha sido por faculdade, né? Cada coordenação, cada reitoria tomou uma medida e às vezes melhorou ou piorou, que foi o caso para trocar de faculdade. Mas até então, eu ainda continuo mais viável, né? Concordo com você. A procrastinação que aumentou muito. Para mim, Sim. que tenho problema de ansiedade, só piorou a situação, não consegui me organizar tanto. E eu torço muito para voltar ao presencial, mas com a situação atual, toda medida é pouca, né? Eu achei que a Você gente tocou um Ah, tema muito, eu acho que você tocou um tema muito interessante que é a ansiedade, né? Acho que a Nossa, gente fica em casa, a gente não, assim, quando a gente ia para a faculdade, é o tema que a gente já comentou também. Acho que virava uma chave na nossa cabeça. Então, por exemplo, deu 10h30, 10h40, acabou a faculdade, virei a chave e tô indo para casa. exato. Acabou o trabalho, virei a chave e tô indo para a faculdade. Eu acho que a gente não tem mais isso. A gente não sabe mais dividir o que é o Virar a tempo de chave. trabalho, o Exato. que é o tempo de lazer, o que é a faculdade, sabe? Eu acho que isso gera ansiedade também, porque a gente vai deixando as coisas para depois. A gente não consegue se organizar, a gente não consegue terminar nenhuma atividade e isso vai gerando ansiedade vai gerando procrastinação e a gente fica um pouco prejudicado na nossa saúde mental, né? Eu acho Sim. que é um tema que também que a gente deveria tratar um pouco mais, que é sobre a saúde mental. Parece um Eu, pouco eu- coach, mas eu acho fundamental. sim, eu vejo isso muito no trabalho, principalmente. Eu acho que o trabalho perdeu muito o horário, sabe? Porque quando você, pelo menos eu quando eu trabalhava, tava meu horário, eu saía, eu sabia que eu tava livre, eu não ia precisar mais ter contato com nada na empresa e tudo mais. Você trabalhando de casa, assim, às vezes seu chefe ou sua chefe te pede alguma coisa após o horário e meio que você não tem o que. Opa, vocês estão me ouvindo? Sim, Tô É, vendo. meio que não tem o que você fazer, porque você fica meio assim de negar ou qualquer coisa. Então, eu vejo que todo mundo trabalhou um pouco mais, fugiu um pouco mais do horário. Assim, foi ótimo para a quarentena para produtividade, eu reparei isso. Eu acho que muita gente trabalhou melhor, principalmente eu trabalho no Bradesco, eles até estavam querendo, igual o Itaú e outros bancos já começaram a mudar algumas áreas só para home office. E, e é muito positivo por um lado, porém, assim, eu acho que para ansiedade também gera às vezes muito desconforto de não conseguir sempre estar totalmente desligado do trabalho. Não sei se vocês se sentem assim. Né? sim, sim. sinto assim também. Trabalhei Então, É, mais, desenvolvi até dor nas costas, porque, pelo menos para mim, trabalhando aqui no home office,
eu não paro, não faço aquela pausa para tomar um café ou aquela pausa para falar um oi com um colega de trabalho. Eu tô aqui às 6 horas, às 8 horas, o que for, só trabalhando. Então, se o chefe pedir alguma coisa de fato, eu entro no horário a mais. É bem estranho isso daí. Você é mais produtivo, porém, você deixa a sua saúde de lado. Tem um pouco disso também. Eu compartilho aqui também, eu estava da mesma forma que você, Vitória, mas eu tentei colocar tarefas na minha agenda. Então, por exemplo, eu dividi minha agenda em tarefas, eu acho que isso me ajudou. Eu paro de atender um pouco, às vezes, uma ligação ou outra, e foco naquela tarefa que eu reservei aquele horário. Me ajudou, não sei se para quem está ouvindo também, se ajuda de alguma forma. Sim. Bom, gente, acho que é isso, né? Acho que tem alguma coisa para fechar, alguma coisa que a gente não comentou. Não, acho que a gente acabou falando um pouco sobre tudo, né? Sim. E uma coisa que nem tá pautada aí, mas que eu tô um pouquinho preocupada, não sei vocês, mas como adotar a política de algumas eleições de impostos, como por exemplo o IOF, eu fico preocupada após 31 de dezembro, o que vai acontecer para equilibrar de novo essa balança? Porque as pessoas estão aproveitando, estão fazendo muito empréstimo ultimamente, pelo menos onde eu trabalho, estou lidando com muito empréstimo. Então, assim, a gente não cobra mais o IOF, então como é que vai ser? Já estão tentando achar outros meios de tentar fiscalizar, né? Isso. Inclusive, o Paulo Dessa Guedes tenta maneira, passar não? CPMF, mas vai ser muito difícil. Vai ser um ano bem divisor de águas, né? Então, vai criar um déficit aí. Todos os países criaram um déficit, né? A gente só espera que não seja tão grande. Eu acho que vai ser complicado. Ano que vem vai ser um ano difícil, acho que não vai ser um ano fácil. E vamos torcer para ser tomado medidas boas, né? Sim, com certeza. Então é isso, gente. Queria agradecer todo mundo aí. Isso, Que fecha. papo da hora, velho. Papo bom, papo bom. Sim, é mó legal um professor dar uma oportunidade de a gente fazer um podcast, né? Sim, com certeza. Sim. Deixa aí. Alguém quer falar alguma coisa? Encerrou só. Fechou. Então é isso, gente. Obrigado, pessoal. Falou, valeu. Obrigado, gente. Tchau, tchau.